E aí, pensou no seu porquê? Descobriu aquilo que realmente vai ser a ponte que vai te ajudar a construir o seu resultado? Bom, a nossa lógica de perda de peso na parte prática, ela se divide em 3 partes. A primeira delas é a limpeza do intestino. A segunda delas é a limpeza do sangue. E a terceira delas é a entrega dos nutrientes até as 100 trilhões de células que compõem o nosso corpo. Então, por que limpar o intestino? Simples, porque o intestino é a porta principal de entradas dos nutrientes do nosso corpo. Então, quando a gente come alguma coisa, ele é absorvido uma parte no estômago, uma parte no duodeno, uma parte no intestino, e assim vai acontecendo o processo de absorção dos nutrientes. Se o nosso intestino está sujo, por falar nisso, o nosso intestino ele tem a capacidade de acumular entre 2 e 18 quilos de fezes dentro do intestino. O problema não é só acumular essas fezes, é que isso fica apodrecendo dentro do intestino. E isso libera toxinas. Essas toxinas, assim como os nutrientes, as toxinas também caem na corrente sanguínea, também atravessam a parede do intestino através das microvilosidades intestinais. Mas enfim, não vou entrar muito em termos técnicos. Então saiba que é muito importante ter o intestino limpo. Porque se você tiver com o intestino sujo, e a maioria das pessoas está com o intestino sujo, o que acontece é que quando a gente come, os nutrientes da nossa comida atravessam a parede do intestino, atravessam, mas junto com esses nutrientes também caem as toxinas. Imagina um monte de coisa podre dentro da gente, apodrecendo lá. No meu caso, eu tinha 96 quilos. Nos primeiros 30 dias eu perdi 10 quilos, sendo que desses 10 quilos, somente 3 quilos foram gorduras, entre 6 e 7 quilos foram de líquido e fezes. Exatamente. Então, a primeira coisa é limpar o intestino. E como que você consegue limpar o intestino? Muito simples. Você precisa comer muitas fibras durante o dia. Que tipos de fibra? Beterraba, laranja, muita cenoura, alface, fibras, muitas fibras, aveia. Mas melhor do que eu ficar falando para você assim em formato de vídeo, é eu deixar você com 2 vídeos. A primeira coisa prática é desintoxicar o seu organismo, limpar o seu intestino, bebendo de 2 a 3 litros de água pura, todos os dias, com muitas fibras. Que tipo de fibras? Aveia, beterraba, cenoura, alface, brócolis, todo tipo de verdura. E corta os carboidratos, corta o arroz, corta tudo que é carboidrato e fica muita água e muitas fibras para te ajudar nessa limpeza intestinal. Fique com os vídeos agora e nos vemos novamente amanhã. Um grande abraço, até amanhã. Limpeza intestinal. Segundo os especialistas, a maioria dos transtornos de saúde são as consequências de um intestino intoxicado, porque simplesmente a tradição de comer e beber comidas carregadas com conservantes químicos, farinha branca, açúcar, gorduras saturadas, frituras, produtos gordurosos derivados de leite, cigarros, bebidas alcoólicas e o ar que respiramos, causam um acúmulo de material fecal parado dentro do intestino. O intestino é um sistema de descarga, porém, com a negligência e o abuso se converte em uma lixeira. Quando está limpo e normal, estamos bem e felizes, mas se deixarmos ele parar, destilará venenos, fermentação e apodrecimento, envenenando o cérebro, sistema nervoso, o coração, os pulmões, o sangue, os órgãos digestivos e todo o corpo em geral. Imagine se você não escovasse os dentes por 6 meses. O que aconteceria com a sua boca? Imagine se você não tomasse banho por 6 meses, 10 anos ou 20 anos. O que aconteceria com o seu corpo? Isso é o que pode estar acontecendo dentro do seu corpo e do seu sistema intestinal. Você sabia que a cada 10 pessoas, 8 têm parasita no seu intestino? Se você não acredita, leia o livro da autora Eloisa Gitelman. Você sabia que uma pessoa comum tem de 1 a 10 quilos de fezes e todo tipo de sujeira no seu intestino? Você sabia que um pedaço de carne apodrece mais rápido no intestino do que se for deixado fora da geladeira? Vivemos em uma era química.
Você sabia que em nosso país, todos os dias, comemos mais de 2.000 aditivos nas comidas industrializadas? Como inseticidas, fertilizantes, conservantes e corantes artificiais. Organizações internacionais com atuação na área ambiental revelaram em 1990 que as indústrias do nosso país despejaram mais de 2 bilhões 498 milhões de litros de gases químicos, e em 1995 esse volume aumentou para 428 bilhões de litros de gases químicos. Você sabia que aproximadamente 40% da produção de antibióticos é utilizada na indústria da carne bovina? E que quando você come um pedaço de carne pode estar ingerindo antibióticos que podem prejudicar o seu sistema imunológico, ou seja, as defesas do seu corpo? Você sabia que o frango que você compra no supermercado traz hormônios que podem provocar problemas e desequilíbrio hormonal no seu corpo? Concluímos então que a morte começa no intestino e não nos preocupamos em fazer uma limpeza intestinal. Com essa atitude, pouco a pouco estamos cometendo suicídio. O acúmulo de fezes pode causar um estado de apodrecimento que pode resultar em muitas enfermidades como diabetes, inflamação do fígado, intestino preso, cansaço, sobrepeso, rugas, envelhecimento precoce, infecções, pressão alta, defeitos físicos, colesterol, pulmões enfraquecidos, mau cheiro, olheiras, dores de cabeça, enxaquecas, câncer, psoríase e acne. No ano passado, mais de 150 mil pessoas morreram de câncer de intestino nos Estados Unidos. O Dr. John Christopher, cientista internacional e autor de vários livros de nutrição, afirma que a maioria das enfermidades são resultados de intoxicações que causam as deficiências no nosso corpo. Na verdade, somos o que comemos, mas também o que digerimos e eliminamos. Lembre-se, nem tudo que entra sai. Temos que lembrar que tudo que comemos temos que digerir e eliminar dentro de 24 a 32 horas. Segundo os especialistas em doenças do intestino, para cada comida que comemos, temos que evacuar uma. Se comemos 3 refeições diárias e vamos somente uma vez ao banheiro, ficaram 2 refeições acumuladas no intestino. Multiplica isso por meses e anos. Você pode imaginar quantas toxinas e quantas sujeiras ficaram presas no seu corpo? Em um estudo publicado em 1991, Dr. Mikosi, diretor do Instituto de Patologia em Washington, declarou que a prisão de ventre crônica aumenta o risco de câncer de mama nas mulheres. Lembremos que o corpo não se cura se não tiver limpo por dentro. Dar remédios e alimentos para um corpo sujo por dentro é como comer em um prato sujo. Um grande especialista no tratamento de intestino disse: "Em minha opinião, existe uma doença que é a causa de todas as outras, a autointoxicação, o próprio corpo se envenenando. São as sujeiras em nosso sistema que nos matam. Estou convencido que a menos que você limpe seu intestino, nunca vai ter uma boa saúde. Somos como um carro, você nunca compraria um carro novo para jamais trocar o óleo do motor. Então, por que você não cuida do seu corpo como cuida do carro? Particularmente, nós os homens cuidamos mais dos nossos automóveis do que dos nossos corpos. Não importa quantas vezes lavamos o carro por fora, se não trocarmos o óleo com o tempo o motor vai parar. Assim é com o nosso corpo. Todos os dias, ao levantarmos, tomamos banho e lavamos por fora. Nunca nos preocupamos em limpar por dentro, e este é o detalhe para uma vida saudável. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo.
Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilhos, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição.